Maranata Igreja e mais um vídeo do canal top pra caramba. E o vídeo anterior foi sobre Faraó, muito teimoso, ignorante pra caramba. Aquele cara, tá ligado? Aqueles cabras ignorantes, que tudo é do jeito dele, as coisas tem que ser do jeito dele. Mas olha só o que aconteceu. Mas aqueles que tiveram as casas banhadas, os batentes, com o sangue do cordeiro, esses conseguiram driblar essa dificuldade. Mas hoje é já a lição de terça-feira. Sim, a lição de terça-feira. Que é a travessa do mar. Nesse contexto, no começo dessa lição, a gente percebe, olha só, se você está sem a lição, acompanha o vídeo. Mas se você está com a lição, pega a lição, acompanha a lição e vai lendo a lição aí. De adultos. É a lição de adultos, cara. De adultos. Eu sou Hernandes Cristão, sou pregador da Igreja Adventista e sou sonoplasta também. Então, vou começar. Bom, no começo desse estudo, dessa lição, a gente vê o que José do Egito, desde aquele tempo, ele almejava entrar na Canaã, exatamente na Terra Prometida. Ele falou, cara, um cara que amava tanto o pessoal dele, o povo hebreu, o pessoal que amava tanto a missão, acreditava tanto que, sabe o que aconteceu? Ele falou assim, quando eu morrer, pegue meus ossos e leve para a Terra Prometida. Que terra maravilhosa é essa? Pegue meus ossos quando eu morrer e leve para a Terra Prometida. Mesmo, olha só, mesmo quando José do Egito tinha todo o conforto, porque José do Egito, ele levou um pé no traseiro dos irmãos, depois Deus, né, foi colocando a mão na vida dele, através das provações. Ele virou governador do Egito. Exatamente. Aí, depois disso, José, digamos que ele começou a viver uma vida confortável. Mas mesmo assim, ele almejava entrar na terra prometida, na Canaã. Só, por exemplo, mesmo só os ossos dele mesmo. Olha só que amor que tem. E ele acreditava realmente nisso. Ele acreditava nisso. E se ele acreditava nisso, com certeza a gente deve acreditar na volta de Cristo. Sim, que é algo muito mais melhor ainda. A gente já começa com essa introdução maravilhosa. Porque é assim, como Paulo diz, a gente é a carta viva de Cristo. A gente tem que ser testemunhas de Cristo. Por quê? A gente deve ter a fé e a esperança que Jesus vai voltar um dia. E vai buscar aqueles que estão sofrendo. Aqueles que estão naquele vício, aqueles que estão buscando mudar. Mas eu nunca fui batizado. Vamos lá. Sim, vamos lá, uma pessoa que nunca foi batizada. O batismo é para você anunciar publicamente que aceitou Jesus. E também depois teve o quê? O batismo do Espírito Santo. Sim, o batismo do Espírito Santo. Mas se você não for batizado, você não vai ser salvo? Cara, por exemplo, uma pessoa que estava no leito do hospital, tá aqueles negócios lá de hospital, né, tudo machucado, né, no estado vegetativo, ela não vai ter tempo para água. Mas se ela falar, nem disse Paulo, aí falou pro carcereiro, como eu vou ser salvo? Aí Paulo, crê você e sua casa, e você vai ser salvo. Olha que bênção. Aqueles que creem no Senhor Jesus, de todo o coração, esses vão conseguir a salvação. Que é uma crença verdadeira, porque não tem a ver com ritos religiosos, o que os outros pensam de você. Tem a ver com o que o Cristo vê no seu coração. A conversão sincera, de dentro para fora. Então a gente vê isso bastante. Mas vamos voltar aqui para o assunto, exatamente. Vamos lá. Sim. Aí Faraó, ele ficou com muito ódio. Satanás endureceu o coração dele para que ele fosse mais teimoso ainda. Mas por que Deus permitiu isso? Assim como, olha só, porque Satanás, ele é acusador. Exatamente, ele é acusador. Quando ele acusou Jó, acusou Deus, e fala, olha, ele só te adora porque você dá bênçãos. Mas Deus, não. Então vamos ver. A palavra Satanás, hebraico, grego, significa Satã, significa acusador. Antigamente não existia a palavra advogado. Não existia a palavra advogado. Não existia advogado. Quem era
a vítima, né, a prejudicada, a pessoa tinha que buscar provas, buscar argumentos para provar que ela está certa, que ela foi prejudicada. Ou seja, diga, fulano entrou no meu milharal e o cavalo dele comeu o milharal. Então eu vou ter que ser o Satã, eu vou acusar ele. Porque para eu conseguir vencer o caso. Entendeu? Então, nesse momento, até nesse exato detalhe, com a Bíblia é fascinante, a palavra Satã está nisso. Porque Satanás estava acusando Deus. Mas, como Deus é um grande juiz, o próprio Jó, da dificuldade, até a bênção que ele teve depois, é a prova viva de que ele é o Deus verdadeiro e não Satanás. Que assim fez com Faraó, para que Faraó ficasse com o coração endurecido, para que ele não deixasse o povo sair. Mas Deus, não, vamos ver até onde você vai, Satanás. Aí aconteceu, o povo saiu do Egito. Aí, quando chegou um certo momento, aí eles pensaram, quem esses cabras vinham aqui atrás? Eram os soldados, exatamente, Faraó, eram os soldados deles. Aí eles pensaram, Moisés, olha só Moisés, olha o que tu fez. Olha o que tu fez, Moisés. Olha só o que tu fez. Tá vendo? Tu faz a gente sair do Egito pra estar aqui de novo. Aí agora o povo reclama, velho. O povo reclama demais. Olha o povo vindo aqui atrás, os soldados, pra nos pegar, pra nos matar. Aí aconteceu. Moisés falou, nosso Deus é um Deus que nunca nos abandona. Aí aconteceu, abriu o mar vermelho. Aí o povo passou. E os soldados acabaram se afogando. É isso mesmo, eles acabaram se afogando. Então, meus irmãos, no último momento, qual o último momento para eles fugirem completamente, saírem completamente? O pessoal ainda teve dúvida do Deus, de todas as pragas, de tudo que Deus fez. Mesmo assim, as pessoas estavam duvidando de Deus. Que isso que acontece muitas vezes com nós, né? A gente duvida bastante das coisas de Deus. A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Exato. Conforme o pré-julgamento da nossa cabeça. Mas não é assim. Então, ter fé é você, mesmo a sua mente sendo limitada, dizendo, não é impossível. Mas, para Deus, nada é impossível. Exatamente. É você fazer sua parte, você se esforçar. Mas, quando chega o momento da dúvida, que é o quê? Medo do futuro. Isso. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir passar na prova? Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Não. Quando tem a ver com coisa de futuro, aí você deixa na mão do Senhor. Você deixa na mão do Senhor. É isso. Quando é algo tá perturbando bastante a sua mente, pensando no futuro, isso você vai colocar a sua vida nas mãos do Senhor. E foi isso que Moisés fez. Com certeza, claro, né? Porque Moisés é o líder. Porque não é fácil ser líder de um povo. Tanto é que Moisés falou, velho, eu não parei aquele povo não. Me mata, velho. Porque o povo reclamava demais, velho. Colocava maná, o povo reclamava. Colocava aquele passarinho. Me esqueci o nome daquele passarinho que o pessoal comia. O pessoal reclamava. Velho, o pessoal reclamava de tudo, mano. Até água. O povo reclamava também. É muito difícil. Pra você ver como o povo é bruto e ignorante. Reclama demais. E é isso. Mas, Moisés, Moisés é o líder. Moisés, ele confiou em Deus. Exatamente. Porque se o próprio líder do povo não confiasse em Deus, velho, o pessoal já tá lascado, todo mundo. Mas, Moisés falou, não. Meu povo, o Deus do passado é o mesmo do agora. Que vai fazer coisas novas agora. Então, ele pegou o cajado, colocou na água, e assim, e abriu. Então, meus irmãos, Deus vai abrir coisas novas na sua vida. Não importa o que os outros pensam, não importa que os povos dizem que você é doido de cabeça. Se ele é o quê? Ele fica pensando nessas coisas de Deus, isso é mentira. Não importa, irmão, Deus vai abrir coisas novas na sua vida. Muitas vezes, aqueles que te criticam porque seguir a Cristo é aqueles que queriam ter coragem de ter fé. Sim, de ter fé. No fundo, as pessoas que te criticam porque você tem fé são pessoas frustradas, na verdade,
por coisas do passado. E as que são pessoas são feridas, na verdade. E você deve continuar seguindo o seu caminho. Nunca perca a sua essência. Então, é isso. Nunca perca a sua essência. Então, assim como Moisés, mesmo liderando o povo ignorante, burro e chato pra caramba, pra reclamar, ele, não, eu vou, vou entregar na mão do Senhor. Vou entregar na mão do Senhor, vou fazer a minha parte. Quem tem que agradar, nem Deus agradou todo mundo, então vou fazer a minha parte, e é isso. Então, é isso, mano. Então a lição foi essa, uma lição muito boa. Cara, eu expliquei da minha forma, do meu jeito, porque eu gostei de explicar da forma mais resumida, assim, entendeu? Porque se eu for pegar o textão assim, o texto, ficar só lendo, eu acho muito chato, mano. Eu gosto de explicar assim, do meu jeito, explicando assim, expressando da minha forma, né, sendo a pessoa mais espontânea, eu acho muito bom assim, entendeu? Assim a lição fica algo mais leve, algo mais legal de ser explicada. Então, é isso. Então, é isso. Muitas vezes a gente tá sendo igual a esse povo. A gente tá sendo pior do que o povo ainda. Porque a gente reclama de tudo. A gente duvida mais de Deus. Duvida bastante. Eu recomendo você ler os livros. Eu não vou recomendar livro de autoajuda de coach, não. Vou te recomendar coisa da Bíblia. Vamos lá. Assunto da Bíblia. 1 Pedro é um tema que fala bastante sobre fé. Isso. Ser firme na fé. Exatamente. Tiago, o livro de Tiago fala bastante sobre obras, né? Sobre praticar as coisas de Deus. A fé sem obras é morta, entendeu? Fala bastante sobre praticar. Em Atos é o livro dos apóstolos. Mas na verdade, falando da forma mais legal, mais incrível, é o livro do Espírito Santo. Sim, porque em Atos não existe a palavra amém no final. Porque a obra ainda não se cumpriu. Só vai se cumprir quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, você tem que se preparar. Então é isso, meu irmão. Então, espero que tenham gostado do vídeo. E é isso, cara. Amém. Maranata, irmãos. Glória ao Senhor.